Oi, gente, voltei porque toda vez que eu vou gravar um vídeo, sempre tem alguém que me liga. Eu fico o dia todo sem receber ligação, mas é só ir gravar um vídeo, eu começar a gravar um vídeo, sempre tem um espírito de porco para me atrapalhar. Muito bem. Então eu parei lá, né, na questão do salário utilidade, né? Que tem que ser, não pode exceder a 25% quando se tratar de habitação e 20% quando for em alimentação. Muito bem. Falei que o salário tem que ser pago no mês, né? E aqui no parágrafo primeiro do artigo 459, ele vai dizer o seguinte: quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar, né? Ou seja, o limite até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Quer dizer o quê? Você vai trabalhar o mês e no mês seguinte você vai receber o salário, no mais tardar até o quinto dia útil. Muito bem. Na falta, no 460, você vai ver que na falta de estipulação do salário ou não havendo provas sobre a importância ajustada, ou seja, na falta de combinação entre as partes sobre o salário que vai ser pago, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante, né? Então, se você começou a trabalhar, vamos voltar ao exemplo do garçom, como garçom numa empresa e o empregador não estipulou um salário para você, você vai ter que receber como os demais que exercem a função de garçom, tá? O 461 diz: sendo idêntica a função, a todo trabalho de valor igual prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Na primeira parte desse artigo, ele vai dizer a mesma coisa do artigo anterior, mas aqui ele vai fazer um acréscimo, ou seja, que não poderá ter distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, tá? Então, isso é a respeito de discriminação da pessoa, né? A respeito a esse fato. Aí, no parágrafo sexto do artigo 461, 461, que é o que nós estamos lendo agora, ele vai dizer o seguinte: no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, ou seja, quando ele fala o juiz determinará, é porque a pessoa já entrou com ação trabalhista, tá? Isso não vai ser feito administrativamente ou entre você e o empregador, é óbvio. Que você vai chegar lá e falar assim, você tá me discriminando. Ele vai falar, não estou, e ele não vai pagar. Então, quem vai fazer esse papel vai ser o judiciário, vai ser o juiz. Aí ele vai dizer aqui: além do pagamento das diferenças, ou seja, se você recebe menos por motivo de discriminação, dos salários devidos, vai ter que pagar multa em favor do empregado discriminado, tá? E no percentual, em 50%, tá? Então, vamos supor que a diferença é de R$ 200, vai ser R$ 200, mais R$ 100, R$ 300, né? Que eu falo 50%. Então, você vai pegar o valor da diferença do que você recebe, né? Diferente, ou a pessoa recebe diferente do colega que faz a mesma função, mais 50% de multa, tá? No limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social. Tudo bem? Aqui ele vai dizer no 462, 462, que ao empregador é proibido, ele põe aqui vedado, que é um vocábulo muito utilizado,
né, que quer dizer que é proibido, efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, né, de dispositivo de lei ou de acordo coletivo. Então, você já sabe, né, o que é acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. São as exceções. No parágrafo 1º, ele vai dizer: em caso de dano causado pelo empregado, ou seja, se você causar algum dano ou que o empregado causar algum dano ao seu empregador, será lícito, né? O desconto será lícito, ou seja, vai ser admitido o desconto, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado, ou seja, desde que isso seja combinado no contrato de trabalho, né? Que se você causar algum prejuízo ao empregador, você vai ser responsabilizado, você vai ter que pagar, ou que seja na ocorrência de dolo, ou seja, você intencionalmente quis causar prejuízo ao seu empregador. No 463, o artigo, ele vai dizer: a prestação em espécie, ou seja, dinheiro, do salário será paga em moeda corrente do país, ou seja, você mora no Brasil, a moeda do Brasil é real, vai ter que ser paga em real. Aí no parágrafo único ele vai dizer: o pagamento do salário realizado com inobservância, ou seja, não observando, não atendendo ao artigo 463, ou seja, em moeda nacional, ou seja, em real, né, será considerada como, considera-se como não efeito. Quer dizer, se eu trabalho no Brasil e recebo, e por acaso meu patrão fala assim: ah, eu não tenho dinheiro agora, eu tenho dólar, eu tenho euro, vou te pagar aqui $50, e que corresponde a $50, não, vou te pagar $300 que vai corresponder ao seu salário, seria mais ou menos R$2.000 a R$1.500, enfim, não vou fazer conta agora. Para o direito do trabalho, para nossa legislação, isso vai ser sem efeito, ou seja, você vai ficar com os dólares e mesmo assim seu empregador ou o patrão da pessoa que a gente hipoteticamente está imaginando vai ter que pagar ainda o salário em real. O pagamento, o artigo 464, 464 vai dizer: o pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, ou seja, você vai ter que assinar o documento dizendo que você recebeu aquele salário, tá? É assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante impressão digital, ou não sendo possível, a seu rogo. Quando ele fala a seu rogo, é uma pessoa que vai assinar por ele, porque ele não tem condições de assinar. Aí é que diz, parágrafo único do artigo 464. Terá a força de recibo o comprovante de depósito. Hoje em dia a gente utiliza muitos empregadores o pagamento em conta salário. Então ele vai dizer aqui que essas pessoas que recebem conta salário vai ter força de recibo o depósito, tá? Em conta bancária aberta para esse fim, no nome do empregado, tá? Com o consentimento deste, ou seja, você vai ter que consentir que o seu empregador vai abrir uma conta no seu nome, uma conta salário, tá? Em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, tá bom? E o que eu queria dizer agora, eu vou retornar aqui a dizer a vocês, então isso em relação ao salário, tá? Nós dizemos que a remuneração engloba salário, engloba gorjeta, engloba outros, salário-utilidade. Nós vimos também o salário in natura, que pode ser pago como uma forma de salário, ou seja, que a pessoa vai receber dinheiro e vai receber habitação ou alimentação. Nós vimos o limite também, né? O limite de 25% para habitação e 20% para alimentação. E nós vimos a gorjeta, né? Que a gorjeta é sempre paga em dinheiro por terceiro.
e não pelo empregador. O empregador não paga gorjeta. Se for pelo empregador, não é gorjeta. Gorjeta é pago por terceiro. Tá. Nós vamos falar aqui sobre a gorjeta, que é interessante, que eu anotei aqui, que você não pode ser contratado, ou um empregado não pode ser contratado para receber exclusivamente sobre gorjeta. E a CLT vai dizer também que ainda que as suas gorjetas, ou seja, o que os clientes te pagam, for superior à sua remuneração, superior ao seu salário, vamos supor que o seu salário base é um salário, R$1.000, por exemplo. Se você receber R$1.500 de gorjeta no mês, mesmo assim o seu empregador vai ter que pagar os R$1.000 de salário. Por quê? Ficaria muito fácil para o empregador que tem muitos clientes, ou que seja um local de luxo, falar, não, você vai receber só por gorjeta, porque os meus clientes dão gorjetas vantajosas, gorjetas volumosas, que superam o salário que eu vou te pagar. Não pode, tá? Eu também quero fazer uma ressalva do salário in natura, né? Que é aquele pago junto, que é uma forma de salário, mas a gente vê o quê? Tem que ter a parte em dinheiro, que a gente fala que o salário in natura é pago em utilidades, ou seja, o exemplo que a gente dá é habitação e alimentação, mas nada impede que sejam outras coisas também. Tem que obedecer 2 requisitos. Os requisitos é de que esse pagamento in natura ele seja feito habitualmente, ou seja, que tenha habitualidade, ou seja, que seja pago sempre, todos os meses e de forma gratuita, né? Gratuidade. Então, esse salário in natura, tipo alimentação, com os exemplos de alimentação e habitação, eles têm que ser todos os meses e de forma gratuita. Se por acaso esse salário in natura não for de forma gratuita, ele não vai ser considerado salário in natura, né? Não vai integrar a remuneração, né? Não vai integrar o salário para todos os efeitos legais. Por isso que você vê que os empregadores descontam um percentual do seu salário em relação a vale transporte, quando tem plano de saúde, ticket de alimentação, sempre há um desconto no seu salário, plano odontológico, sempre há um desconto no seu salário para não configurar salário in natura. Aí você vai dizer assim, professor, mas se não tiver essa contraprestação, ou seja, se não descontar do meu salário, o que isso significa? Significa que isso vai integrar o seu salário para todos os efeitos legais. Então, quer dizer, quando for fechar, vamos supor que você é admitido, e quando for fechar a sua média salarial, vai ter que integrar todos esses benefícios que ele paga, que não tem uma contraprestação, que não tem um desconto no seu salário, tá? Então, por enquanto é isso. E qualquer dúvida eu vou estar no chat, vou estar no fórum. Eu espero que vocês, porque o chat, ele cai sempre, tá? Eu coloco e geralmente 5 minutos depois ele cai. Então você pode colocar, eu vou colocar os vídeos aqui na plataforma, vou tentar pelo menos a colocar na plataforma, porque eu não sei se vai fixar. Mas, de toda forma, se não fixar na plataforma, vocês vão assistir no YouTube. E vocês podem comentar no fórum que eu vou abrir das questões. Eu até separei aqui que eu fiz 5 questões, tá? E essas 5 questões vai ser de fácil resposta, porque as respostas estão todas no material que eu enviei. O material é bem curtinho,
para não cansar vocês, eu fiz um trabalho de seleção dos artigos, parágrafos, incisos, enfim, alíneas que são mais importantes para nós da consolidação das leis do trabalho, famosa CLT. Tudo bem? Que vocês fiquem com Deus e a gente conversa já na plataforma, no fórum, ou no chat, ou no WhatsApp. Um beijo!